Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separem as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 737 e minguando até 553 dias, 21 de dezembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é muito importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize esse vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 737, com o título A Casa é Sua, parte 63, e com esse subtítulo Não se sabe ao certo. Não se sabe, nada é certo. O que seria certo? Aquilo que você é a sua realidade, você pode conseguir determinar um caminho para a sua caminhada, sua jornada, para a sua determinar a relatividade do tempo junto ao seu corpo, que nós chamamos de vida. Quando você determine a relatividade do seu corpo, você determina aquilo que você vai decidir para o seu caminho, para a sua vida. O tempo é relativo ao nosso corpo. Isso nos conduz a um caminho bom, a um caminho ruim. A uma coisa que seja bom, a uma coisa seja ruim. Quando esse caminho não é a vida, ele é a morte. Quando esse caminho não é a vida, ele é a morte. Se você estiver caminhando por um determinado caminho e você entendeu que isso é ruim, então é treva. Se é treva, é morte. Se você estiver caminhando por um caminho, determinado caminho, você entendeu que isso é bom, então isso é vida, isso é a sua realidade. Nada que seja negado pode ser relativo ao tempo, porque quando você nega uma coisa, ela vai te trazer um prejuízo, ela vai te gerar uma consequência daquilo que você está negando. E quando você relaciona isso a outra pessoa, ainda fica pior ainda. Porque quando as pessoas são testemunhas das suas falsidades, isso vai te trazer um peso maior daquilo que você está relacionando, daquilo que você está determinando para o seu caminho e vai formando treva, 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 atos consequentes para o seu caminho. E você não terá essa luz, que é a palavra da vida, não terá nada de realidade, certo? Por fim, você mesmo não vai conseguir suportar, porque você vai estar criando um corpo expressivo que você mesmo está negando, você está dando para tirar vantagem da sociedade, para adquirir alguma coisa sobre uma coisa e outra. Então não vai ter realidade, certo? Tudo que se trata sexo, coisas financeiras, vai com calma, tranquilo, sabe? Um pão de cada dia, tranquilidade, certo? Você que é o pai de família, que entende das suas responsabilidades, você não se aceita ser manipulado pelas pessoas. A vida que você tem é Deus que te deu, não foi as pessoas que determinem algo para você, para que você seja manipulado por outras pessoas, porque você tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra. Você não precisa carregar esse fardo, vai tranquilo, tá? Você vai no dia a dia, você tem, beleza. Se você não tem, da, continua seguindo da mesma forma, certo? Deus está com vocês, entenda isso. E quando vocês colocam tudo na mão de Deus, isso não vai, as pessoas podem fazer a exceção, fazer de você uma pessoa boa ou ruim, certo? Porque a maioria das pessoas que hoje que vai relacionar você e que considere você boa, você tem que ter dinheiro, tem que ter sexo e dinheiro, você tem que ter uma aparência boa e dinheiro. Pobre, 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 pobre. Não é assim, sabe? Não digo que isso não tenha as suas importâncias, tem, mas não é assim, não é assim. Vê aí, todas as pessoas que têm dinheiro, elas
né, consegue uma coisa e outra dentro da sociedade, mas nada que possa dizer: "Isto é realidade, isto é aquilo", certo? Não necessariamente você tem que casar com a pessoa pobre ou com a pessoa rica, não é nada disso. Existe as suas formas de você respeitar as pessoas, o processo dela, o que ela está vivendo. E se você pode, muitas das vezes, eh se você, né, tem intenção e você está junto com a pessoa, você sabe, é muito bom, sabe, as pessoas que realmente se importam com você, elas nunca vai se dividir com você, elas sempre vai estar abraçando os mesmos projetos que você tem, os mesmos projetos social que você tem, a pessoa, o mesmo projeto objetivo, o mesmo sonho objetivo, a pessoa que está do seu lado estiver fazendo os mesmos movimentos que você, buscando as mesmas coisas, então aí sim vai ficar legal ainda, sabe, que tudo vai ser para unificação, para nós realizarmos juntos, tudo beleza, vai ficar num ambiente só. Mas é ruim, sabe, quando as pessoas começam a relacionar só dependência de objetos, só dependência de uma coisa, só dependência de uma coisa e de outra. Isso é muito ruim quando a pessoa coloca isso, ela desconsidera, né, tudo que você faz em questão de segundo, ela te faz de você uma pessoa inútil. Vamos então, né, entender essas coisas, particularidade, não se sabe ao certo, a casa é sua. Eu sempre deixo na descrição do blog diário um blog antes e um blog depois. Deixo também a abertura desse título, uma referência dele. Deixo também, né, a abertura deste subtítulo, não se sabe ao certo, não se sabe, sabe? Não se sabe ao certo. E por fim, eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, então você relaciona isso dentro da sua consciência e vai ter a percepção de tudo que está sendo dito. Não tire conclusões precipitadas. Eu estou na parte de 737 deste blog diário, veja todos os blogs de 737 para que você possa ter ciência em tudo, certo? Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre, né? A expressão livre é tudo aquilo que já tenha, que é a formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Essa formação de Cristo, ela tem uma Bíblia significativa, e essa Bíblia significativa é dividida com 8 elementos da espiritualidade da formação de Cristo, né, e explicando astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia, né. Cuide daquilo que é a sua alimentação, faça uma dieta boa, não se não se fique entupindo seus corpos de lixo, né, para que você possa ter um sangue circulando bem nas suas veias, para que isso não venha te causar algum mal, algum dano. A alimentação é muito importante, vocês trabalhar a alimentação, não fazer alimentação excessiva, alimentar somente aquilo que faz a necessidade para suprir as energias que você precisa para o seu corpo dia a dia, ok? Entenda isso. Vamos para a leitura. A morte do espírito vai representar os atos que são conscientes. Estes atos vão ter muita influência no reino, mas não terá influência com o seu corpo relativo ao tempo, explicando uma passagem rápida por esta imagem da morte para uma missão de unificação dos corpos relativos e sempre explicando a evolução social relativa ao tempo. A transição do tempo relativo vai explicar Emanuel na direita e Jesus na esquerda. Emanuel representa a palavra da vida e para Jesus não se sabe ao certo. Não se sabe ao certo. Para Jesus, não se sabe ao certo se ele é a glória de um corpo comum ou se ele é o próprio sinal do poder de Deus. Pois isto vai depender do tempo relativo e da capacidade cognitiva do corpo que estejam relacionando este ideal. Ambos pode ser correto desde que isto seja a realidade do mentor que esteja habitado no corpo. Nesta causa, a justificativa é também o entendimento de cada corpo em específico e de forma que cada corpo vai ter a sua realidade. Se for o bem, que bem fará? E se for o mal, que mal será?
Cada corpo se responsabiliza pelo o que pense e pelo que manifeste com esta ideologia, e sempre conhecendo que a manifestação não explica ninguém, senão o mentor que esteja habitado. Isto responsabiliza este mentor diretamente, sem levar o fardo a outro corpo relativo do tempo. Muito grande, muito bom. Eu amo esses contextos, sabe? Às vezes eu fico muito, impressionado para escrever, mas quando eu termino, eu fico muito bem, sabe, muito aliviado, muito realizado com Deus, porque são grandiosos os textos. Vamos lá. Então vamos lá para a expressão livre. No blog anterior, se vocês não viram, vocês volte lá e vê, né, nós falamos da morte do corpo, né, aqui nós estamos falando da morte espiritual. A morte espiritual, ela deixa os outros corpos flexionados, né, ela vem para aquilo que vem representando uma ideologia com nossos corpos expressivos, e muitas das vezes esses corpos expressivos, quando a gente entendemos a unificação, ele vai ficar totalmente desgrudado do nosso corpo, na realidade do nosso corpo. Não vai ter realidade nenhuma, vai estar tudo na espiritualidade, lá na esquerda, sabe? Sem realidade nenhuma. Quem é esse cara aqui, que está aqui habitado aqui? Quem é esse corpo aqui? É isso aí, não sei quem é, não sei quem é. Não sei, não sei, não sei. Não conheço, não conheço, nunca vi falar. Quem é esse cara? Nunca vi falar. Mas então, quando a gente falando de morte espiritual, aí ela ganha esses corpos expressivos negados para a unificação. Quando a gente falamos a morte do corpo físico e emocional, nós falamos de um ato inconsciente que movimenta de qualquer forma, não faz a percepção de nada, sabe? Fica fazendo intriga com todo mundo, tacando pedra na casa dos outros, só querendo tirar vantagem dessa sociedade corrupta, e quanto mais elas querem tirar vantagem, mais consequência ela vai absorvendo para esse seu corpo emocional. Vamos então para a expressão livre. A morte do espírito vai representar os atos que são conscientes. Estes atos vão ter muita influência no reino. Eu falei pouca? Não, eu falei muitas, mas muitas influências no reino. Muitas, mas muita influência. Eu falei para influência para o corpo emocional? Não. Eu falei para o reino. Eu falei influência para o corpo emocional? Não. Não, não é o objetivo dos atos conscientes, ele não busca objetivos sobre a realidade dos seus corpos, ele busca o reino de Deus em primeiro lugar. Não importa se é unificação, se é ideologia, ele está buscando o reino de Deus, é isso que interessa. Determinado, está determinado isso. As pessoas estão brigando, estão matando, estão roubando, estão fazendo isso, não importa. Aqui o que vale aqui é essa intimidade que nós temos com Deus, para que nós manifestemos a formação, que hoje nós estamos pela formação, é a Rainha do Sul que está, né, formalizando isso para que isso fique grandioso, para que todos nós ficamos unidos, para que tudo possa ser a realidade do reino de Deus, ok? Vocês entenderam tudo? Então fica todo mundo junto aí, porque o reino de Deus está vindo. E o reino é a sua realidade, é a sua intimidade, é a sua aliança que você tem com Deus. Não quebre mais essa aliança, não quebre mais, ok? Então, a morte do espírito vai representar os atos que são conscientes. Esses atos vão ter muita influência no reino, mas não terá influência com o seu corpo relativo ao tempo. Não terá. Terá? Não tem influência do seu corpo. Não tem. Então, se nós temos uma influência aqui, nós estamos falando do reino de Deus. Só isso. Ah, você pode realizar? Pode ter vantagem em uma coisa? Podemos, porque é Deus. Isso vem acrescentar para nós tranquilidade, sabe? Bonitinho, muito bom. Tranquilo, só para vocês, só para que vocês entendam, ok? Mas não terá influência com o corpo relativo ao tempo, explicando uma passagem rápida por esta imagem da morte para uma missão de unificação dos corpos relativos e sempre explicando a evolução social relativa ao tempo. Evolução social relativa ao tempo. Cada tempo vai ter a sua realidade, cada lugar vai ter a sua realidade. Eu tenho que, se eu sou um corpo perceptivo, consciente, eu tenho que entender daquilo que é realidade no meu espaço, da minha realidade. Vamos supor, aqui no
Brasil, nós somos mais católicos, acho que tem mais catolicismo, não sei, mas se for para um outro lugar, na Arábia, sei lá, aí você vai lidar direto com os muçulmanos, né? Se o seu corpo tivesse nascido naquele determinado local, você tinha uma cultura religiosa de acordo com a sua família tradicional e você seria essa pessoa muçulmana porque você nasceu naquele local, naquele lugar, certo? Existem pessoas que têm linhagens religiosas e que ela vem seguindo a tradição de muitos tempos, certo? E são tribos que vai determinado, elas vai seguindo esses padrões, independente de onde que ela está, elas começam a se encontrar mesmo estando longe das suas culturas, mesmo estando longe das suas religiões, porque isso vem, né, de uma certa forma, explicar os seus relacionamentos com a espiritualidade de Deus, ok? Entenda isso. A transição do tempo relativo vai explicar Emanuel na direita e Jesus na esquerda. Emanuel representa a palavra da vida, né? Emanuel representa a palavra da vida, a realidade. Emmanuel representa a palavra da vida, a realidade. Tudo aquilo que é materializado, nós somos espírito, nós temos aqui um espírito, nós formamos palavra, nós formamos vida, e nós temos aqui a realidade que chamamos de Emmanuel, né? Tudo aqui é direita e tudo aqui é esquerda. Então, essa direita é materializada com a palavra da vida, ela é uma realidade, ela é uma centraliza da realidade, antes mesmo que ele tivera sido sacrificado. Depois que ele tivera sido sacrificado, gerou uma complexidade com esse corpo expressivo, ao qual nós chamamos de Jesus, ok? Então, Emmanuel na direita, e para Jesus não se sabe ao certo. Por que para Jesus não se sabe ao certo? Pode olhar aí. Todas as pessoas que têm muita consciência, ele tem uma cabeça iluminada. Ele tem uma luz, sabe? As pessoas veem isso. As pessoas contemplam isso na arte, na música, naquilo que eles estão manifestando, naquilo que eles estão realizando. Eles têm uma cabeça iluminada, eles têm uma cabeça iluminada. Então não se sabe ao certo, porque enquanto eles estão falando, as pessoas estão entrando em crise, estão dizendo: olha essa pessoa religiosa, olha essa pessoa como está comportando, olha esse político, olha esse músico, olha esse artista, olha aquele outro, mas tudo pode fazer parte de um processo da unificação e as pessoas não estão compreendendo esta sociedade, não estão compreendendo aquilo que eles estão apresentando, os seus trabalhos a Deus. Então, Jesus pode ser qualquer coisa, certo? E para Jesus não se sabe ao certo se ele é a glória de um corpo comum ou se ele é o próprio sinal do poder de Deus. Nós não sabemos, nós não sabemos, nós não sabemos de nada, nós não sabemos, nós não sabemos de nada, não sabemos, não sabemos, não sabemos, ok? Entenda isso. Então, e para Jesus não se sabe ao certo se ele é a glória de um corpo comum ou se ele é o próprio sinal do poder de Deus, pois isto vai depender do tempo relativo e a capacidade cognitiva do corpo que esteja relacionando este ideal. Eu vejo muitas pessoas falando o nome de. Eu já vi as pessoas chamando Jesus de Deus, eu já vi pessoas falando, né, várias coisas de Jesus, né, muitas. Tudo que as pessoas manifestam dentro da sociedade hoje é Jesus. A desgraça da pessoa é Jesus, a vida da pessoa é Jesus, né? Tudo que eles fazem dentro da sociedade é Jesus, certo? Ou seja, não se sabe o certo. Aí vai depender de cada um. Eu posso estar relacionando a Deus como Jesus e entender uma realidade, mas, pô, esse cara aí, né, traz uma realidade e tal. Então, eu posso usar o nome dele, mas o meu comportamento ser bom. Aí isso vai depender de cada pessoa, mas a maioria das vezes que você ouve as pessoas falando em nome de Jesus é para a sua própria desgraça, representando o sacrifício do corpo vivo. Eu não vejo ninguém que fale no nome de Jesus, certo? E sem manifestar a sua desgraça. Não vejo isso, não vejo. Porque todo mundo usa essa imagem, né, para se ter benefício ou para se promover dentro da sociedade ou para a sua própria desgraça, né, comportando mal, desrespeitando seus amigos, desrespeitando as pessoas. Mas entenda, são tudo coisas que nós comportemos, certo? E entenda isso, são só manifestação nossa mesmo, né? Então, se é só uma manifestação nossa mesmo, pode ser qualquer coisa, não se sabe ao certo.
pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. Ambos podem ser correto, desde que isso seja a realidade do mentor que esteja habitado no corpo. Nesta causa, a justificativa é também o entendimento de cada corpo em específico, e de forma que cada corpo vai ter a sua realidade. Não vai? Cada um vai ter a sua realidade, não vai? Cada pessoa vai pensar de uma forma, Jesus é aquilo, Jesus é aquilo outro, blá, 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 ninguém sabe de mais nada, tal, confusão para lá, então mais desgraça do que um bem, eu acredito nisso, mais é desgraça do que um bem. Se for o bem, que bem será, e se for o mal, que mal será. Cada corpo se responsabiliza pelo que pense e pelo que manifeste com esta ideologia, e sempre conhecendo que a manifestação não explica ninguém, senão o mentor que esteja habitado, né? Isto responsabiliza este mentor diretamente, sem levar o fardo a outro corpo relativo ao tempo. Tudo que eu fale sobre as minhas responsabilidades, sobre aquilo que eu tenho de intimidade com Deus, certo? E isso fica flexionado da mesma forma para que isso possa ser relativo. Se eu errar, eu vou estar gerando atos consequentes para mim. Se você errar, você vai estar gerando atos consequentes para você. Tudo isso no ato manifesto, naquilo que você manifeste às pessoas, e ela vai te dando e você vai demonstrando esses resultados daquilo que possa ser uma coisa boa e daquilo que possa ser uma coisa ruim. Então, Jesus não é nada mais, nada menos do que aquilo que nós manifestamos, certo? Ele ganha uma postura daquilo que é o Cristo, que é a imagem de Deus, ganha. Mas se você for olhar o poder de Deus, que Deus é o poder de criar, você vai entender que o Cristo ele é uma espiritualidade pura, daquilo que os corpos pensam, da flexibilidade dos corpos. Se ele é uma flexibilidade pura, ele nunca foi uma matéria, nunca foi uma matéria. Ele teve o seu processo de manifestação dos pecados de todos, e com isso ele conseguiu unificar todos os corpos da mesma forma. Mas se você for fazer o cálculo, tudo que eu tenho dito dentro dessa Bíblia, tudo que está escrito dentro dessa Bíblia é significativo, fazendo uma mediação junto com o que eu já tenho dito dentro desse blog diário, você vai entender que esta imagem é apenas uma flexibilidade minha, daquilo que você manifeste, daquilo que eu manifeste, com as nossas próprias entendimentos, e se é com nossos próprios entendimentos, são também com nossas próprias responsabilidades, e se for bom, somos gloriados com Deus, e se for ruim, somos gloriados com os inimigos, né, de Deus, aquelas pessoas que estão aí dentro da sociedade e tal. Tudo vai depender daquilo que você é íntimo com Deus. Muitas das vezes, as manifestações não vão explicar nada para as pessoas, se ela não tiver uma capacidade de compreender daquilo que ela está ouvindo, daquilo que ela está recebendo, daquilo que ela está compreendendo, então ela vai ficar negada e da mesma forma, ok? Isso é muito, muito delicado, vocês entender que tudo é seu entendimento, tudo é sua manifestação, tudo é sua responsabilidade, e se isso for bom, vocês terão o bem, né? Se for mal, terá o mal da mesma forma, ok? Então, fazemos uma recapitulação aqui para a gente entender. Olha, ó, a transição do tempo relativo vai explicar Emmanuel na direita e Jesus na esquerda. Emanuel representa a palavra da vida, e para Jesus não se sabe ao certo se ele é a glória de um corpo comum ou se ele é o próprio sinal do poder de Deus, pois isto vai depender do tempo relativo e da capacidade cognitiva do corpo que esteja relacionando este ideal. Ambos pode ser correto desde que isto seja a realidade do mentor que esteja habitado no corpo. Eu falei que seja a realidade do outro? Não. Que seja a minha realidade, que seja a sua realidade. O que eu falo de mim mesmo. Quando eu falo de mim e isso é real, não me faz mal nenhum,
porque eu estou manifestando aquilo que é minha realidade. Isso me dá uma clareza sobre os meus objetivos. Eu estou demonstrando que eu não tenho que me esconder de ninguém, para me manipular as pessoas. Eu sou o que eu sou, as pessoas veem o que elas veem e elas entendem o que elas entendem, fazendo a percepção delas que elas entendem, certo? Isso responsabiliza cada mentor, ok? E nesta causa, a justificativa é também o entendimento de cada corpo em específico, e de forma que cada corpo vai ter a sua realidade, se for o bem. Que será? Se for o bem, que bem será, e se for o mal, que mal será. Cada corpo se responsabiliza pelo que pense e pelo que manifeste com esta ideologia, e sempre conhecendo que a manifestação não explica ninguém, senão o mentor que esteja habitado, e isto responsabiliza este mentor diretamente e sem levar o fardo a outro corpo relativo ao tempo, ok? Relaciona isso nas suas consciências, faz o trabalho de conscientização. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog antes e um blog depois. Eu deixo a abertura deste título, de A Casa é Sua, deixo uma referência desse título, A Casa é Sua, tudo na descrição. Deixo também esse subtítulo para que você possa relacionar na sua consciência, a abertura. Às vezes você queira voltar, fala assim, poxa, como começou isso? É muito interessante vocês relacionar a abertura para vocês abrir as suas consciências para que vai estar sendo dito dentro do tempo que ele estiver durando dentro do blog diário. O subtítulo é interessante, a abertura do título é interessante, vocês relacionam isso com carinho, com respeito, para que vocês possam ter ciência em tudo que está sendo dito. Isso é muito bom quando vocês dedicam o seu precioso tempo para estar entendendo deste blog diário. Vai ficar muito interessante nas suas consciências. Eu tenho certeza que vocês vão entender tudo. E isso é muito interessante, porque tudo que eu falo são as expressões da Bíblia significativa, são aquilo que já tem dentro da sociedade, fazendo uma relatividade, e isso vai ficar muito interativo, desde que você dedique o seu precioso tempo. Então, tudo isso na descrição do vídeo, um blog antes, um blog depois, a abertura do título, uma referência, a abertura do subtítulo e tudo aquilo que fora dito nos 4 últimos blogs, relaciona a descrição, relaciona também a playlist. Eu estou na playlist de 700 a 800. A playlist é muito interessante para que vocês possam fazer o trabalho continuado. Vocês vai pela numerologia do blog diário. Eu sempre numero os meus blogs diários, representando o número do vídeo. Por exemplo, esse é o vídeo de 337, aí depois eu coloco os dias que ele vai minguando, existe um tempo para ele minguar, ele vai minguar até 553 dias, então nós estamos fazendo essa relatividade naquilo que é o número do vídeo e naquilo que vai determinando os outros que vêm pela frente, os outros blogs diários, os outros vídeos, aí a gente vai fazendo isso até o fim, representando essa noite milenar, certo? Uma transição do tempo relativo dessa noite milenar para uma realidade daquilo que nós consideramos o reino de Deus. Tudo isso fica bem claro dentro do blog diários. Se você estiver vendo, você está entendendo o que está sendo dito dentro deste blog diário sem complexidade nenhuma, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso se realmente for a sua realidade, se for o seu bem. Se você não entendeu que isso é o bem sua, se não entendeu que isso não é o bem da sociedade, não relacione isso. Não sinto necessidade que você faça coisas para tratando, né, qualquer coisa, por planos, objetivos de pessoas, qualquer coisa. Você entendeu? Mas você entendeu, fala: "Ah, é realidade. Poxa vida, isso é muito produtivo. Eu estou entendendo tudo o que é realidade, o que é reino de Deus, o que é formação de Deus. Estou entendendo todos os planos de Deus". Aí sim, seja bem-vindo ao reino de Deus. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo. É muito interessante quando você se permita para esse blog diário, para que vocês possam estar se realizando, ok?
Vocês podem estar voltando, né, amanhã para que vocês possam fazer o trabalho de continuidade, para fazer esse trabalho de continuação. Não perca, certo? É muito interessante vocês fazerem o trabalho continuado. Então, vocês podem me ver amanhã neste mesmo horário, né, neste mesmo dependendo do horário que você está vendo, né, e vocês podem estar vendo esse vídeo. Entendendo que o tempo é relativo, vocês escolhem seus melhores tempos para estar vendo esse vídeo, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.